Boa tarde. Hoje nós estamos aqui com a professora da Anhanguera, Maria Aparecida, e vamos falar um pouco sobre rinite e sinusite. Então, doutora, muita gente respira um pouco de pó e espirra. Ou abre a geladeira e vem um ar frio e espirra. Ou até mesmo está correndo e o nariz começa a escorrer. Isso é rinite? Isso, Dr. José, é a hiperreatividade do sistema respiratório na sua porção inicial. A gente tem receptores nervosos ali na entradinha do nariz e das vias aéreas superiores que, ao inalar poeira ou um ar frio ou alguma substância irritante, eles deflagram um reflexo de defesa que é o nosso espirro, que faz com que a gente expulse do organismo alguma coisa estranha ou tóxica que está tentando entrar. Isso não é necessariamente rinite se for um episódio isolado, com alguma situação especial. Agora, se a pessoa já tem uma história, alguns em geral têm desde a infância, de espirros frequentes, nariz sempre congestionado, coriza crônica, dificuldade para respirar, de nariz entupido constantemente, a gente pode pensar em rinite. Quando você acha que o caso é mais sério e precisa de uma intervenção médica? Principalmente quando ele começa a atrapalhar a respiração e às vezes até o sono do paciente. A gente tem uma teoria que se chama via aérea única, que começa no nariz e termina no alvéolo. Essa teoria fala pra gente que toda vez que o nariz está inflamado, isso pode ocasionar uma inflamação pulmonar. E talvez o paciente que tenha rinite tenha um chiado no peito ou falta de ar aos esforços. Isso é um paciente inflamado cronicamente. E o tratamento, doutora? É lavar o nariz 2 ou 3 vezes por dia com algum sorinho, alguma coisa. Soro fisiológico. Em geral, aqueles produtos com 0,9% de. Que não tem vasoconstrutores na fórmula, só tem soro fisiológico para lavar o nariz dessas impurezas que a gente respira o dia inteiro. Isso é uma coisa importante. E os pacientes com rinite, hipertrofia de adenoide, obstrução, espirros e secreção importante, a gente pode adicionar os corticoides inalatórios, que são feitos numa ou duas aplicações diárias durante um período, durante as crises, direto no nariz, e tem vários produtos, dependendo da aceitação de cada um. Mas você pode ter o nariz escorrendo quando você tem um problema no seio da face. Quando é que se sabe quando é rinite ou sinusite? A gente tem esses buraquinhos na face, no osso da face, que são chamados de seios da face, e esses buraquinhos eles têm ligação, eles produzem uma secreção continuamente durante o dia, que é um muco, que tem aquele aparelho ciliado que faz a gente ficar limpando. Eles também fazem parte desse aparelho condicionador de ar, que a gente tem na entrada das vias aéreas. Quando você tem sinusite, em geral, você tem uma deficiência de drenagem dessa secreção para o nariz. Provavelmente por causa da rinite, que o nariz fica inchado e você não consegue drenar a secreção, ela fica parada. E como essa secreção é proteína com glicose, é um meio de cultura muito importante. Então ali as bactérias são criadas e você começa a ter um aumento de bactérias, um crescimento bacteriano, e começa a ter hiperprodução de secreção, e é uma coisa óssea, sem deformação. E cheia de terminação nervosa, você tem uma dor que você confunde com dor de dente, porque é bem em cima do dente, às vezes uma dor atrás dos olhos, porque tem um seio da face bem aqui, às vezes uma dor na testa, uma dor de cabeça, e aí você vai ter, na maioria das vezes, uma febre, começa com uma febre baixa, um mal-estar, e começa a sair uma secreção que você não sabe de onde está vindo desses buraquinhos que a gente tem. Nessa situação, aí a rinite pode ser diferenciada da sinusite. E nessa situação a gente tem que entrar com antibiótico, na maioria das vezes, porque em geral tem infecção bacteriana associada. Mas você pode ter uma sinusite sem ter dor de cabeça ou você tem febre, não pode? Isso pode se dever ao ritmo de cortisol basal. De manhã a gente tem mais cortisol e à noite vai abaixando. E o cortisol, entre outros efeitos no corpo, ele comanda um monte de efeitos aí fisiológicos, ele tem um efeito anti-inflamatório importante, ele dá aquela diminuída na congestão. Então, provavelmente caindo o cortisol à noite, você tem mais congestão e mais inflamação, que isso acontece muito. Quais são as medidas que eu devo tomar para prevenir a sinusite ou a rinite? A gente tem que beber muita água, né? Se manter hidratado. Limpar bem o nariz para não entrar nenhuma bactéria, nenhum bichinho. Limpar com soro fisiológico e ficar sempre de olho para não ficar doente. E quando você fica doente, dura mais de 3 dias,
procura alguém para te orientar, para ver se é uma infecção bacteriana, que pra gente evitar, né? E uma dúvida que todo mundo tem, e o ar-condicionado? Tá. Ar-condicionado. Cuidado com o ar-condicionado em casa. Pelo menos a cada 6 meses, no máximo, limpar os filtros, porque nesses filtros podem crescer fungos, bactérias e um monte de coisa que você pensa que está respirando um ar limpinho, você está respirando um monte de porcaria. Então lembra sempre de limpar os filtros. Outra coisa, resfriar muito o ar, principalmente dormir num quarto com ar-condicionado, vai fazer sua secreção ficar mais seca e endurecida. Então você vai ficar mais propenso a ter infecções respiratórias durante o inverno. Então fica de olho no ar gelado.